Então, forças externas é justamente o conjunto de fenômenos externo do que? Dessa dinâmica tectônica. A dinâmica tectônica, ela vai construir grandes formas de relevo, como onde existe a expansão do fundo oceânico, nós temos o quê? Uma formação de uma bacia oceânica. Antes do oceano, antes da água do oceano, existe o que ali? Um ambiente onde se acumula essa água, que é chamado de bacia oceânica. Lembrem que a crosta oceânica, ou seja, a rocha do fundo do oceano, é uma rocha fina e densa, então ela está rebaixada, né? E é esse espaço que o oceano ocupa, ok? Essa bacia oceânica. O continente, ele é também explicado justamente pela tectônica, né? É um conjunto de rochas diferente, de densidade diferente, né, que fica emerso, enquanto que a placa oceânica fica submersa. No contato convergente, no choque de duas placas, se forma uma cordilheira, uma grande forma de relevo, né? Então, esse conjunto de fenômenos tectônicos, eles são chamados também, para o estudo do relevo, como forças endógenas, de dentro. E agora a gente começa a ver já as forças externas, ou seja, exógenas, tá? Que corresponde ao clima. Os fenômenos climáticos, eles organizam, né, processos que modelam a superfície. Okay? Quando a gente observa o Vale do São Francisco cruzando a Depressão Sertaneja, a gente entende que o São Francisco, né, ele é um elemento, né, para não falar de um próprio fenômeno ali de drenagem, né, mas ele é um elemento importante na modelagem dessa forma de relevo que a gente chama de depressão sertaneja. Né. O Vale do São Francisco, né, pelo canal do rio, mas não só pelos terraços que tem as margens. Isso tudo compõe, né, uma dinâmica que o rio modelou. As dunas do São Francisco, as dunas que existem ali, por exemplo, na região de Casanova, é o vento que modela essa região, essa área. Tá? Então, o que a gente passa a estudar a partir de agora, já aqui como tópico 3, tá? São esses fenômenos que envolvem a erosão. Eu gostaria que vocês fizessem aqui uma correção, porque esse quadro, ele deturpa um pouco a ideia que a gente tem de erosão, porque ele coloca, apesar de ser uma apostila boa para trabalhar, ela chama aqui, ó, erosão, o quadrinho do meio. E eu queria que vocês tivessem a ideia de que erosão seria um título para os 3 quadrinhos, né? Então, o processo de erosão envolve o intemperismo. A primeira etapa da erosão é o intemperismo. É quando as rochas são desgastadas por agentes como a água, o vento e a variação de temperatura. O produto desse desgaste são os sedimentos e os fragmentos de rocha. Então, esse intemperismo é a primeira etapa da erosão. A segunda etapa da erosão não se chama erosão, se chama, sim, transporte de sedimentos. Então, imediatamente quando o sedimento é produzido, ou seja, quando existe o intemperismo, o grão se coloca em movimento. Esse grão que se coloca em movimento, ele está sendo transportado. Essa é a segunda etapa da erosão. Então, o transporte, né, é o que está escrito aqui. Os sedimentos são levados pelos rios, pelos ventos ou pelas geleiras para outros lugares. Então, vejam que o mesmo agente que desgasta, né, por exemplo, a água da chuva desgasta a rocha, né, ela pode também estar transportando esse sedimento.
E, por final, deposição de sedimentos. É quando o processo de transporte acaba. É quando o grão, né, o sedimento, ele deposita, ele descansa, né, da sua trajetória. E ali também a gente observa o acúmulo de sedimentos. Então, seria onde esse sedimento pode originar formação de rocha sedimentar. Cada grão, cada bloco de rocha, ele está ali dentro desse processo, né, de ajuste de equilíbrio, que vai ser responsável por colocar ele em movimento, né, ou para que ele fique estabilizado, estável, né? Então, a rocha, se é uma rocha resistente, se ela é menos resistente, se ela é mais suscetível à erosão, a própria posição da encosta, se é uma encosta inclinada, isso pela gravidade. Se são sedimentos finos, se são sedimentos mais grossos. Então, tudo isso acaba interferindo nesse equilíbrio, é um equilíbrio dinâmico, portanto. Pensando isso, que a cada novo fenômeno, tanto tectônico quanto climático, né, esse ajuste de forças, a interferência, ela pode ser somada a outras que ali pode resultar em colocar aquele conjunto em movimento, ou seja, um escorregamento de terra, né, ou não, ou permanecer que a encosta fique íntegra. O clima, né, ele vai de maneira distinta. Então, nas zonas polares, né, o frio principalmente, né, a disponibilidade de água congelada ao invés de água líquida nas regiões polares, ela acaba por transformar esse relevo, né, a partir dos fenômenos de superfície, esses processos exógenos que a gente chama, deixando formas mais abruptas de relevo, né, mais agudas de relevo. Né? Isso por conta do que a gente chama de intemperismo físico. Isso vai estar discutido e apresentado para vocês no início da apostila, tá? Que é diferente do fenômeno que a gente conhece como intemperismo químico. O intemperismo químico é esse onde a água está disponível líquida, né, e suaviza mais as formas. Né? O intemperismo químico é a partir da água disponível, intemperiza, né, de mais suavizadas. Né? Isso mais nas regiões úmidas. Tá? Mas a própria o zoneamento do clima que a gente vê nas zonas polares, a região tropical, né, mais próximo do Equador, elas são áreas em que essa modelagem do relevo acaba sendo distinta, justamente pelo conjunto de fenômenos climáticos. Então, era isso, né? O relevo, ele é um resultado do equilíbrio de forças tectônicas e forças climáticas.